Boa noite a todos. É sempre uma alegria para nós podermos retornar a esta casa, estarmos junto aqui a irmãos, companheiros de ideal, compartilhando destas vibrações harmoniosas que com certeza já envolvem os nossos corações desde o momento em que aqui adentramos. E isso é motivo para nós, então, de elevarmos o nosso pensamento ao Criador maior, a Jesus, o Mestre sublime de nossas vidas, pela oportunidade que Ele nos oferta de aqui estarmos. E pedimos ainda a Ele, a Jesus, que nos inspire, que nos fortaleça, para que as reflexões desta noite não fiquem guardadas somente em nosso intelecto, mas que transfira-se para o campo dos nossos corações, onde realiza-se a nossa verdadeira mudança, a nossa verdadeira transformação, para a qual hoje todos nós estamos empenhados. O homem, em suas reflexões filosóficas, muitas vezes tem se perguntado: qual é o sentido da vida? Qual é o objetivo da vida? Qual o objetivo de aqui nos encontrarmos, passando por tantas experiências, por experiências diversas, como cada um de nós aqui vivenciamos. Cada um de nós temos uma história, cada um de nós temos experiências diferentes, cada um de nós somos um mini universo diante desta grande obra do Criador. E essas reflexões se fazem de maneira ainda mais intensa naqueles momentos em que estamos enfrentando algumas dificuldades, alguns desafios, naqueles momentos em que a vida nos convida àquele processo de interiorização, de buscarmos a nós mesmos, de buscarmos a nossa essência para entendermos quem somos nós, o porquê das experiências que aqui encontramos, o que ela está nos convidando a realizar. São momentos, então, para nós de grandes questionamentos. Nós vamos perceber que nossa visão bastante limitada, ainda bastante rasteira, porque mesmo ainda hoje, já buscando as questões de ordem espiritual, a nossa visão ainda é bastante focada nas questões de ordem material, porque a vida na matéria nos pede, nos exige determinadas ações para atendermos o nosso ser físico. Isso nos leva, muitas vezes, a nos afastarmos daquilo que verdadeiramente somos, da nossa verdadeira essência. E por isso, para nós, muitas vezes, a vida se resume às questões, às buscas de ordem material. Nos preocupamos com o que nós vamos comer, nos preocupamos com o nosso trabalho, nos preocupamos com a nossa saúde, a saúde do corpo físico, principalmente, porque nós sabemos hoje, abrindo um pequeno parênteses aqui, que a saúde é muito mais do que um bem-estar físico, como fala a própria Organização Mundial de Saúde, mas na maioria das vezes a nossa preocupação é dentro do campo material, do corpo físico. Então, com essa visão tão limitada, ainda não conseguimos perceber, entender a plenitude da vida, que nada mais é que um convite, uma oferta, que a misericórdia infinita do Pai nos oferta para vivermos aqui experiências transitórias que nos leva ao processo de crescimento, que nos leva ao processo de despertamento e que automaticamente vai nos conduzindo de retorno à sua casa. Mas, nesta ânsia de entendermos qual é o significado da vida, nós vamos buscar os bons dicionaristas, vamos buscar uma definição ali nos dicionários. E nesses dicionários nós vamos encontrar a seguinte definição: a vida
é um conjunto de propriedades e qualidades, graças às quais animais e plantas, ao contrário dos organismos mortos ou da matéria bruta, se mantêm em contínua atividade. Olha que interessante, ele nos fala aqui da vida que acontece nos animais, né, que nós também estamos inseridos, e nas plantas, que a vida é um movimento. Mas se nós formos observar, ampliar um pouquinho a nossa visão, nós vamos perceber que tudo está em movimento. Mesmo os seres inorgânicos, mesmo a matéria bruta, ela está em movimento. O próprio universo está em movimento, está num processo contínuo de expansão. Então, tudo está enfrentando os desafios. Se nós buscarmos ali a rocha, por exemplo, ela enfrenta o processo da erosão, da modificação, nos levando a entender que ali também há um movimento, que ali também acontece de uma maneira muito sutil um processo de vida. Emmanuel, lá no livro O Consolador, quando ele traz para nós uma questão sobre o amor, ele fala para nós que mesmo nos minerais, ali já há um exercício do amor. Como? Através da atração dos átomos e também da repulsão. Já é um exercício para este amor. Já é um exercício para a vida. Então, nós estamos e tudo está sempre nesse constante processo de movimento. Mas vamos entender que, como para crescer, para evoluir, é preciso os desafios, porque tudo aquilo que fica estagnado, tudo aquilo que fica parado, tende aqui a, de certa maneira, a morrer, a ficar morto. Né? Se a gente buscar, por exemplo, as águas, quando elas ficam paradas, estagnadas, acontece ali um processo, podemos dizer, de morte. Há um acúmulo de lodo, não há a renovação. Então, tudo para se renovar, tudo para se modificar, exige um processo de movimento, exige um processo de crescimento, de mudança. Exatamente por isso que nós estamos sempre sendo defrontados por desafios, por processos problemáticos que em algumas situações, como vamos observar ao longo das nossas reflexões, nós acreditamos não dar conta. Mas isso tudo vem em prol do quê? Em prol do nosso crescimento, em prol da nossa evolução. Por isso, os amigos espirituais costumam nos dizer que o momento em que mais crescemos é aquele momento de turbulência, é aquele momento de desafio, porque há uma tendência muito grande em nós em nos acomodarmos, em ficarmos naquela tão falada zona de conforto, que é para nós aparentemente bom. Não é? É gostoso quando tudo assim está tranquilo, quando a nossa vida está toda tranquila. Aparentemente é bom, porém a gente percebe que quando não há esses desafios, quando nós não passamos por situações problemáticas, há uma tendência muito grande nessa estagnação. Basta pensarmos um pouquinho. Nós que hoje aqui nos encontramos, com certeza, né? Todos nós aqui já enfrentamos problemas dos mais diferentes matizes. Se a nossa vida tivesse sido uma caminhada cheia de tranquilidades, sem nenhuma situação problemática, sem nenhum desafio, nós hoje estaríamos aqui? Provavelmente não, né? Provavelmente nós estaríamos desfrutando dos prazeres ilusórios que a vida nos oferta.
Porque a grande verdade é que a vida na matéria nos oferta, sim, muitos prazeres, muitas situações que nós gostaríamos de estar gozando ao extremo. Porém, os desafios vêm exatamente para esse despertar. Para esse despertar, para nos mostrar que tudo aqui é transitório. Que tudo aqui que nós vivenciamos acaba acontecendo dentro de um campo da ilusão. Basta buscarmos, por exemplo, a questão da juventude, né? Eu vejo por mim, por exemplo, eu me olho e eu percebo que parece que ontem eu estava com 15 anos, ontem eu estava com 18 anos. E quando a gente está nessa idade, o que a gente pensa? Nossa, eu vou ficar jovem para sempre. Né? Você sempre jovem, sempre saudável, sempre com aquela disposição, com aquela energia natural do jovem. Só que de repente a gente dá uma piscada de olho, porque é assim exatamente que acontece, ainda mais nos tempos atuais, que parece tudo muito acelerado. A gente pisca o olho e a gente percebe que a gente já não é mais aquele jovenzinho do passado. A gente já não tem mais aquela mesma disposição, né? O nosso corpo já está passando por determinadas mudanças, por determinadas transformações. O que é muito bom, é claro, né? Porque fala-se que quando nós vamos envelhecendo, há aquela tendência, né, do corpo ir se envergando, mas o espírito vai se elevando. E se nós somos essência espiritual, o que mais importa? O corpo permanecer ereto, robusto? Lógico que é saudável cuidarmos do nosso corpo. Ele é o nosso instrumento precioso, mas ele é apenas uma vestimenta transitória a qual nós estamos usando. Nós não permaneceremos neste corpo por toda a eternidade. Quantos corpos provavelmente nós já não habitamos e que retornou, né, ao solo para se transformar em outros corpos, porque tudo se transforma e tudo se renova. Então a vida é esse constante convite a mudanças e convite ao amadurecimento, que muitas e muitas vezes se faz através da dor. Nós ainda temos uma dificuldade muito grande em crescer pelo amor. Então, por isso, na maioria das vezes, nós precisamos da dor, nós precisamos daqueles espinhos na carne, precisamos nos sentir incomodados para sairmos do nosso conforto e buscarmos a luz, e buscarmos o nosso crescimento. Porém, nós, né, como seres conscientes que somos, dotados do livre-arbítrio, dotados da nossa capacidade de escolha, muitas vezes não entendemos esses desafios e o encaramos como castigos, como situações injustas ocorrendo em nossa vida. E isso se dá exatamente por quê? Porque nós nos desconectamos da verdadeira fonte. Porque nós, iludidos com as facilidades da matéria, esquecemos a nossa verdadeira essência e, com isso, diante dos desafios, nós nos sentimos fragilizados, nós nos sentimos fracos, incapazes de superar as dificuldades. Nós lembramos aqui aquela passagem de Jesus que diz: eu sou a videira, vós sois os ramos, os galhos. Se o galho, os ramos, se afastar da videira, há uma tendência à morte, ao enfraquecimento, né? Como aquele galho que a gente tira na árvore, que a gente vai ali e quebra, né? Ou corta. O que acontece? Esse galho perde o contato com a fonte.
ele perde o contato com a seiva e há a tendência natural a este galho secar, morrer. E assim também acontece conosco. E quando Jesus fala que ele é videira, o que ele nos leva a entender? Ele é o amor mais intenso, né, que nós conhecemos. Ele é a representação mais sublime que nós temos do amor de Deus. Por isso, ele é essa representação do amor. Então, quando nós nos afastamos do amor, há essa tendência ao enfraquecimento. Há essa tendência em nos considerarmos incapazes de superar, de vencer as dificuldades. E quando isso ocorre, quando vem em nós esse pensamento, eu sou incapaz, eu não dou conta, e acreditando que todo o nosso problema está na vida física, o que acontece conosco? Aquela tendência em nos afastarmos da vida, em fugirmos da vida, porque com isso pensamos, eu irei me libertar daquele problema. Porque nós acreditamos que o problema está onde? Está aqui, no corpo físico. O problema está aqui, na matéria. Quando na verdade o problema, os conflitos estão onde? Estão dentro da minha essência. Estão no meu verdadeiro eu. E aí se a gente toma esse caminho, o que acontece? É como aquela pessoa que diante de um problema dentro da sua casa, né, ela muda de casa, ela muda de cidade, ela muda de país. O problema deixou de existir? Não. Muitas vezes ele se agrava, porque há aquele remorso, aquele sentimento de negatividade de ter abandonado a tarefa, de ter abandonado aquela missão que a vida estava me ofertando. Então o problema ele se agrava ainda mais. Então, quando nós estamos com um conflito interno, não adianta mudar, né, de país ou abandonar a vida, porque ele permanecerá conosco. E este tem sido a triste constatação daqueles irmãos que se enveredaram pelo caminho do suicídio, como nos relatam diversos livros espíritas. Há de perceberem que eles continuam vivos como antes, que os problemas não desapareceram, mas que eles continuam de maneira ainda mais intensa. Nós lembramos aqui, né, aquele livro, o Memórias de um Suicida, em que Camilo relata toda a sua experiência do plano espiritual após cometer tal ato. E ele, então, havia cometido, né, o ato do suicídio porque teria ficado cego. E ele era um escritor, se viu impotente, então, né, diante do seu campo profissional, estando cego, e ele decide colocar fim à própria vida. Só que quando ele desperta no plano espiritual, ele se percebe cego da mesma maneira. A visão não havia sido recuperada. E ele ainda teve todo o agravamento, né, daquele remorso de ter se afastado da vida, de toda uma situação de um transfuga da vida. Então, o que a gente percebe? Que o problema em si, ele não está na vida. Ele está aqui dentro do meu universo íntimo, da maneira como eu percebo os desafios, da maneira como eu encaro a vida. Por isso, a importância de alimentarmos em nós a positividade, em percebermos que em tudo há o amor divino. Imagine se nós entrarmos aqui, por exemplo, nesta sala e ficarmos procurando defeitos, né? Com certeza a gente vai encontrar mil coisas aqui para colocar defeito. Agora, se eu entrar
com bons olhos e perceber coisas boas, né? Nossa, olha que cor bonita esse verde. Nossa, olha esse piso como ele está limpinho. Nossa, olha como essas cadeiras, né, são confortáveis para a gente estar sentado. Tudo vai se tornando melhor e a gente dá conta de vencer as dificuldades, né? É uma visão simplista que nós estamos trazendo, mas que nós devemos fazer em nossa vida, diante das dificuldades, daqueles momentos de tempestade que todos nós atravessamos, né? Ninguém está isento de tempestades. Eu já passei, todos vocês aqui com certeza já passaram e ainda vamos passar, né? Porque nós estamos na vida para isso. Mas é diante desses momentos tentar elevar o nosso pensamento, ampliar a nossa visão, para perceber que naquela tempestade, naquela situação de escuridão que muitas vezes estamos, há uma luz a nos conduzir, há uma luz a nos guiar. Mas quando nós falamos aqui na questão dos nossos irmãos que se enveredaram por este caminho, né, o caminho do suicídio, nem vou chamar de suicidas, né, porque é um rótulo que muitas vezes a gente coloca, e tudo é transitório. Nós somos espíritos em crescimento, nós somos espíritos em evolução. Então não existe aquele, é um assassino, é um desonesto. Não. Aquela pessoa apenas está naquele momento, vivendo aquela situação, mas é uma situação transitória. Assim como são as pessoas que se enveredaram por este ato do suicídio. Não vamos usar, eu particularmente não gosto de falar, é um suicida. Não, ele apenas está passando por este momento. Quem de nós podemos garantir aqui hoje que já não cometemos tal ato? Que já não fomos suicidas no passado? Ninguém mais nos chama de suicida. Você é um suicida. Ficou lá no passado. Foi um momento transitório. Se nós já passamos por tal situação. Então nós não devemos, como muitas vezes acontece, julgar esses irmãos. Porque há uma velha tendência em nós em julgar o outro. E às vezes nós falamos, nossa, fulano foi um fraco diante de tal problema. Fulano não teve a fé necessária para vencer tal problema. E quem somos nós para julgarmos o outro? Quem somos nós para adentrarmos no universo do outro, o estado consciencial do outro, para usarmos palavras ou pensamentos de julgamento, de condenação? E nós lembramos aqui mais uma vez Jesus a nos recomendar: não julgueis para não serdes julgados, porque todos nós somos seres ainda tendentes a cair. Estamos aqui hoje, podemos estar bem, amanhã poderemos ser defrontados por um problema e pode passar por nossa mente, essa situação de cometer esse ato infeliz. Podemos até chegar a cometê-lo. Nenhum de nós estamos isentos de tal situação, porque ainda somos espíritos em crescimento. Por isso devemos sempre buscar alimentar por esses irmãos, e por que não dizer, por todos os nossos irmãos, o amor e a compaixão. A compaixão diante do erro, diante da queda. Não no sentido de dizer, nossa, coitadinho, nossa, que dó do fulano, que nós também temos essa tendência, mas no sentido de dizer, esse irmão caiu, mas ele terá força para se levantar, ele terá força para se reerguer, ele terá a disposição para prosseguir na sua caminhada, porque dentro de todos nós habita a luz divina. E por isso nenhum de nós conseguimos nos apartar definitivamente do amor do Pai. Podemos colocá-lo debaixo de um jarro, deixá-lo ali na escuridão,
mas este amor permanece, como aquele germe de vida que habita a semente que nós não sentimos, não visualizamos. Mas o amor divino, ele está no coração de cada um de nós, aguardando apenas, é claro, a nossa tomada de consciência, o momento do nosso despertar. E para melhor entendermos isso, nós buscamos Joana de Ângeles no livro Responsabilidade, que assim nos fala: a compaixão está acima da emotividade desequilibrada e vazia. É aquilo que nós falamos, né? Aquela tendência de dizer: ah, coitado, nossa, que situação. Nada disso. É apenas dizer: é um irmão como o outro qualquer, que errou, que caiu, mas que irá se levantar, que irá se reerguer. Voltando a lembrar aqui, ele não é isso, ele não é um suicida, ele não é um transfuga, ele não é um viciado, ele não é um criminoso, ele apenas está vivendo transitoriamente uma experiência, sim, por uma infelicidade, mas é apenas algo transitório que irá passar. E Joana de Ângeles continua dizendo: a compaixão age enquanto a outra lamenta. Ela realiza o socorro na razão que a última apenas se apiada. Ou seja, ter piedade sem ação. Ficar com dó, porém sem auxiliar, sem elevar o nosso pensamento em vibrações de amor para com aqueles irmãos. Então a nossa busca sempre deve ser de elevar o nosso pensamento, buscando acima de tudo o que? A oração. A oração que nos coloca em contato com o eu superior. A oração que nos coloca em contato com a fonte eterna e sublime do amor. E que, vindo até nós, nos permite que nós possamos doá-la, que nos permite que nós possamos vibrá-la, que nos permite que nós possamos irradiá-la por todos aqueles que se encontram em nosso pensamento. Por isso, diante de irmãos que possam ter cometido este ato, sempre elevarmos o nosso pensamento, sempre transmitirmos a nossa oração. Lembrando que ainda Camilo, ele nos fala no livro, né, Memórias de um Suicida, do grande lenitivo que eles sentiam quando recebiam a oração sincera de um irmão, que eles tinham a condição de ver esses irmãos num aparelho, parecido um aparelho televisivo, de ver esses irmãos em oração. Então era como se eles recebessem a visita daquele irmão. Muitas vezes irmãos desconhecidos, mas que oravam por eles, que vibravam por eles. E isto era um grande bem que chegava aos seus corações no momento tão atormentados. Assim nós entendemos que diante de qualquer situação de um irmão infeliz, o melhor que nós poderemos ofertar a eles é as nossas vibrações de amor e oração, que com certeza serão bálsamos em seus corações, serão energias a auxiliá-los no reerguimento, na elevação em direção a Deus, ao sublime Criador, que é a fatalidade, que é o caminho de todos nós. Muita paz a todos.